Fala pessoal, então mais um vídeo aqui para o canal e hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como a gente pode eliminar exatamente qualquer hábito ruim da nossa vida. Sabe aquele hábito aquele comportamento, aquilo que você faz e depois você sente uma culpa, ou então quando você faz alguma coisa e você fala, nossa, de novo eu fiz essa cagada aqui, né? Queria parar de fazer isso, mas eu percebo que eu não consigo. Então, como é que a gente faz para eliminar essas coisas que geram culpa, geram preocupação, ansiedade, frustração? Existe um meio muito eficaz, por sinal, para que a gente consiga acabar com isso, né? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E esse vídeo, ele é um vídeo que eu comentei que iria fazer em um dos vídeos sobre o livro Hábitos Atômicos que eu fiz e está aqui no canal. Se não aparecer em algum lugar aqui na tela, eu vou deixar na descrição o vídeo, a playlist na verdade, que contém os vídeos onde eu fui comentando os capítulos, né, os pontos mais importantes dos capítulos do livro Hábitos Atômicos, que por sinal é um ótimo livro para quem quer aprender, né, a definir metas corretamente, não necessariamente a definir metas, mas a mudar alguma coisa na própria vida. Então vamos lá. Quando a gente fala de mudar um hábito, né, seja retirar um hábito, seja colocar um hábito novo, a gente precisa entender algumas coisas que são muito importantes na formação de hábitos e para a formação de hábitos. Então, essas coisas são o que a gente precisa entender, né? O que é um hábito, qual a função de um hábito na nossa vida, como se forma um hábito e também como acabar com os maus hábitos, que é o tema do nosso vídeo. Então, esses são os pontos necessários e, digamos, fundamentais que a gente precisa entender. Por que a gente precisa entender? Porque o nosso cérebro ele tem um mecanismo próprio de aprendizagem, digamos assim. Estou facilitando a coisa aqui para você entender. Então, se torna muito mais fácil colocar algo na sua rotina, fazer algo que você gosta ou que você queira começar a fazer, quando você entende esse processo de aprendizagem, digamos assim. É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Mais focados em como, né, limpar toda a sujeira da sua vida. Bom, então vamos lá. Eu estou olhando para cá que eu estou com a minha colinha aqui, né? E eu fiz algumas anotações que eu acho pertinentes para a gente conversar. Então, vamos começar pelo primeiro ponto. O que é um hábito? A gente poderia, para não ficar filosofando demais aqui, a gente poderia dizer que o hábito ele é um comportamento específico repetido o maior número de vezes, né, ou a quantidade de vezes suficiente para que ele se torne automático. Ou então, digamos, inconsciente, né? Inconsciente aqui, não no sentido freudiano, né? No sentido místico, algo mágico, nada dessa palhaçada, mas o inconsciente como algo que não está na consciência naquele momento, né? Não precisa vir à consciência. Para simplificar um pouquinho mais, quando a gente precisa entrar num quarto, no banheiro, em algum lugar que está escuro, a gente não pensa que a gente tem que acender a luz, conscientemente. Então, por exemplo, eu vou no banheiro, está escuro, mas eu tenho que acender a luz, porque se eu não acender a luz, eu posso cair no banheiro, então por isso eu tenho que acender a luz. Nada disso acontece. A gente só chega no banheiro, bate a mão no interruptor, faz o que tem que fazer, desliga a luz de novo, sai, ou no quarto, ou qualquer lugar que seja. Então, é nesse sentido que eu digo inconsciente, né? De que você não precisa ter um gasto energético, digamos, um gasto mental, de energia mental, para pensar naquilo. Você executa aquilo de maneira automática, né? Sem nem ficar passando pela sua cabeça. Então, um comportamento é isso. Um hábito é isso, é um comportamento que a gente repete uma quantidade de vezes suficiente para que ele se torne algo automático, né? Algo que a gente faz, entre aspas aqui, sem pensar que está fazendo.
E para isso, como eu já mencionei, vale muito a leitura do livro Hábitos Atômicos. Ele explica isso muito bem, né? Assim, esses livros que o pessoal chama de livro de autoajuda, que chama de livro de coach, qualquer termo pejorativo, é um dos melhores livros que eu já li, né? Ele ajuda verdadeiramente você a fazer ali um exame bom sobre sua vida, sobre os seus hábitos, sobre os seus comportamentos e te ensina como mudar isso de uma maneira muito simples, muito didática, muito prática. Algo que é até um pouco complexo em alguma medida. Então, entendido esse ponto, o que é um hábito, a gente passa para o segundo ponto, que é qual a função de um hábito, né, na nossa vida. Não sei se eu comentei no começo do vídeo, acho que eu esqueci de comentar, mas esse seria o segundo ponto. Beleza, se a gente tem o hábito, que é um comportamento automatizado, um comportamento que ficou automático. Então, para que o nosso cérebro, ou seja, para que a gente precisa automatizar alguns comportamentos na nossa vida? Pode ficar essa pergunta no ar, né? E existe um porquê e existe uma necessidade. Do ponto de vista fisiológico, o nosso cérebro ele precisa automatizar alguns comportamentos. Por quê? Porque ele foi, digamos assim, treinado para economizar energia. Então, do ponto de vista evolutivo, né? Para quem gosta dessas teorias vai saber do que eu estou falando. O nosso cérebro ele foi sendo moldado de certa forma, foi sendo treinado para gastar a menor quantidade de energia possível. E existem alguns estudos, né? Eu vi isso eu não lembro o nome dos estudos, mas eu vi em uma aula do Wesley de Lanogari, quando eu assinava o RD, que tem alguns estudos que mostram que o cérebro, embora ele seja um órgão pequeno, ele gasta muita energia corporal, né? Então, uma das funções da automatização de um comportamento é essa, é gastar o menos de energia possível na nossa cabeça, no nosso cérebro. Então, por isso que você acende a luz sem pensar, por isso que já é natural para você tomar banho, já é natural para você fazer tantas outras atividades de maneira automática, digamos assim, para que você não fique pensando naquilo. Porque quando a gente pensa demais em fazer alguma coisa, no que a gente tem que fazer, quando a gente fica gerando esse esforço mental, de ficar sempre lembrando de algo, a gente vai gastando muita energia e pode acontecer da gente ficar com aquela sensação de cansaço, que é aquela sensação de que às vezes o corpo tá ativo, né? Mas você não consegue raciocinar, não consegue pensar, a cabeça está cansada. Alguém fala com você e você fala, você fica assim meio voado, você não entende direito. Então, pode acontecer isso também, tá? E a segunda função que a gente tem, que está ligada a essa primeira função de alguma forma, é facilitar a aquisição de virtudes, né? Então, para a gente simplificar aqui, o que são, a gente poderia dizer, na verdade, precisa definir o que né, o que são as virtudes. E a virtude, a gente poderia dizer que ela é um hábito bom, que a gente repete. É bem mais que isso, né? Mas assim, para a gente simplificar, a virtude ela é um hábito bom que a gente repete e que em algum momento isso se incorpora e começa a fazer parte da nossa identidade. Então é como se aquele hábito bom se tornasse uma espécie de segunda natureza nossa, né? Ele se incorpora em quem a gente é. Sem filosofar demais, deixando isso de maneira muito prática, o exemplo da luz. Então, em algum momento você teve que aprender que era preciso apagar a luz quando sai do quarto, ou então que quando está escuro você precisa acender a luz, né? E você foi repetindo isso, até que hoje você faz isso muitas vezes sem pensar, né? Então, esse é um exemplo para deixar mais prático o que eu estou querendo dizer em relação às virtudes. E então a gente vai entrar num terceiro ponto, que é como se forma um hábito bom ou um hábito ruim. Então, eu já falei um pouquinho, né, que um hábito ele se forma através da repetição, mas é qualquer repetição? Eu posso, por exemplo, fazer
fazer uma coisa hoje e fazer ela de novo só o ano que vem? Óbvio que não. Quando a gente decide, por exemplo, começar a praticar a leitura, quando a gente decide que a gente quer criar o hábito da leitura, por exemplo, e a gente não tem um hábito de ler, não tem costume nem de pegar um livro, nem nada, só está acostumado ao uso do celular, computador, de qualquer outra coisa, a gente gostaria de começar o hábito de ler livros, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler livros, e ler na maior quantidade de vezes, no menor espaço de tempo possível, para que isso se torne, para que a gente diga que isso se tornou um hábito. Então, basicamente é isso. Um hábito, ele vai se formar através da repetição, numa frequência muito alta, no menor tempo possível, no menor espaço de tempo possível. E aqui a gente já mata uma ideia que circula por aí, que é de que um hábito se forma em 21 dias, o hábito se forma em 90 dias, 100 dias, 14 dias. Na verdade, assim, até do ponto de vista científico, não existe uma quantidade de dias específicos, né, para que um hábito se forme. Isso vai depender de duas coisas, do hábito que você quer formar e de você. Porque existem particularidades que precisam ser levadas em consideração de pessoas para pessoas, de hábito para hábito. Como, por exemplo, criar o hábito de tomar a quantidade de água ideal para o seu corpo é uma coisa. Criar o hábito de ir para a academia é totalmente outra, então é um pouco mais complexo. Tomar água, começar a tomar, que nem, por exemplo, eu peso 85 quilos, então teria que tomar mais ou menos ali 4 litros e meio de água por dia. É muito mais fácil do que se alguém que fosse sedentário e quer começar a ir para a academia, entende? Existe muito mais complexidade, muito mais variáveis que a gente precisa manejar, precisa olhar com atenção para poder mexer. Então, diante disso, não existe uma quantidade de dias ideal para que um hábito seja exatamente cravado e formado. Mas você precisa repetir o maior número de vezes dentro do menor espaço de tempo possível. E aqui um outro ponto, você não precisa repetir todos os dias, né? No livro Hábitos Atômicos ele fala muito bem isso, mas você precisa continuar fazendo dentro desse menor intervalo possível, digamos assim. Porque alguns dias ou outros você vai falhar, seja por uma motivação sua, seja por preguiça, seja por cansaço, seja por imprevisto, você vai falhar. Você só precisa continuar fazendo, né? Ele até usa um jargão no livro que é o seguinte: falhar um dia é um erro, acontece. Falhar 2 dias seguidos é um começo de um novo hábito, né? Ele usa esse jargão, eu acho interessante, obviamente não se aplica a tudo, mas dá para a gente refletir em cima disso. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente crie um hábito em nossa vida, essa repetição intensiva. O segundo ponto que eu anotei acontece durante essa repetição, que é quando a gente tropeça no acerto, digamos assim. Essa expressão eu também tirei do livro Hábitos Atômicos, porque eu achei ela muito interessante. Lá o autor explica o seguinte: quando você começa a fazer a criar um novo hábito, né? Quando você se dispõe, começa a fazer o que precisa para criar um novo hábito, você vai ter um começo ali com muito esforço. Você vai ter que se esforçar para lembrar daquele hábito, né? Do que você tem que fazer, da hora que você tem que fazer, como você vai fazer. Então, vai gerar um esforço necessário. Então, o começo ele vai ser difícil mesmo, né? E vai ter algum nível de dificuldade ali. E aí, você vai fazendo, e geralmente você não vê resultado no começo. É normal que não se veja resultado no começo. E ele dá o nome disso de Vale da Desilusão, né? Que é um período onde a gente fica fazendo isso, até que a gente chega num ponto onde dali para frente a gente começa a ver o resultado, e esse resultado se torna até expressivo para outras pessoas. Mas o tropeçar no acerto, aqui, nessa expressão que eu tirei dele para explicar, tem muito mais a ver com recompensar o processo. E por que isso é importante? Porque veja, quando a gente começa a criar um hábito, existe, né, vai ter necessariamente um nível de dificuldade no começo,
Então, a gente precisa de alguma forma se recompensar, ou então, melhor dizendo, recompensar esse esforço que a gente está fazendo, para que a gente não desmotive. E é possível fazer isso, né? É possível fazer isso com qualquer comportamento, inclusive, seja com motivações extrínsecas ou motivações intrínsecas, né? Seja com motivações interiores, ou seja, algum pensamento, alguma coisa vai estar dentro de você, digamos assim, ou seja, por uma motivação externa. Então você faz algo, você vai lá e compra algo para se recompensar por aquele esforço, né? Você faz algo, então você, sei lá, sai para jantar, enfim, vai depender do que, né, do hábito que você está querendo criar, a recompensa tem que ser proporcional. Então a gente precisa nesse começo aprender a recompensar os nossos hábitos. Como um exemplo um pouquinho mais simples e até banal sobre certo aspecto, mas vai ilustrar bem isso. Alguém que começa a ir para a academia, né, com o objetivo ali de perder peso e definir o corpo. Essa pessoa, no primeiro dia que ela vai para a academia, ela só vai se esforçar e sentir um pouco de dor. Esse é vamos dizer assim, o protocolo básico de quem começa a fazer a academia. Mas passado alguns dias, além da dor, ela começa a ver algumas leves mudanças no corpo. Então, ela começa a ver que de repente, na balança ali, ela perdeu um pouquinho de peso, começa a ver que de repente o bíceps já deu uma inchadinha, né? Ela começa a ver alguma mudançazinha na barriga, enfim, ela vai percebendo micro mudanças, digamos assim. Ela fala, olha, ir para academia está doendo bastante no meu corpo, está exigindo bastante de mim, mas eu estou vendo algum resultado, principalmente quando eu vou para a balança. Então, isso é uma espécie de recompensa, então ela acaba se sentindo motivada a continuar. E daí passa mais um mês ou dois, ela vê mais mudanças. E passa mais alguns meses, ela vê mais mudanças. Então ela vai como que tendo uma recompensa natural, digamos assim, do processo. Mas para isso ela precisa estar atenta, né, a tudo isso. Então, às vezes você vai conseguir olhar para o hábito que você está querendo criar e recompensar sozinho, saber onde e como você tem que recompensar. Às vezes você vai precisar da ajuda de alguém, né? Então, para isso você pode procurar, a depender do que você quer fazer, do que você quer inserir na sua vida, na sua rotina, você pode procurar algum profissional específico, né? Algumas pessoas, quando tem muita dificuldade, seja por questões emocionais ou qualquer outra coisa, buscam ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, né? Enfim, fica a seu critério a depender do hábito que você quer criar e colocar na sua rotina. Mas, basicamente é isso. A gente precisa repetir o maior número de vezes possível, né? Dentro do menor espaço de tempo possível e, principalmente no começo, a gente precisa achar alguma forma de recompensar esse esforço que a gente está fazendo. Seja um esforço pequeno, seja um esforço leve. Em geral, quando é um esforço muito pequeno, como no exemplo de tomar água toda vez, a gente acaba não recompensando o processo em si, né, de forma extrínseca. Então a gente chega no último ponto, que é como acabar com os maus hábitos, né? Talvez seja um ponto aí que muitas pessoas gostariam de saber e não sabem como faz. Eu vou tentar deixar aqui mais prático, mais simples de entender possível dentro do que eu consigo, né? Eu sei que eu tenho as minhas limitações também. Então vamos lá. Esse último ponto, que é o ponto central do nosso vídeo aqui, e eu coloquei ele por último porque sem entender o que eu expliquei antes, você praticamente não vai conseguir. Então vamos lá. A gente já falou que é um hábito, qual a função, né? Um hábito é algo que a gente repetiu e automatizou. A função dele basicamente é economizar energia cerebral, e ele se forma, de novo, através de uma repetição e de um mecanismo de recompensa. Pronto, o resumo do vídeo é esse. Então, isso se aplica também à formação de hábitos ruins. O hábito ruim é um hábito que você começou devagar, com algum nível, talvez até dificuldade, geralmente
quase não tem, a gente fala que quase não tem ou que não tem dificuldade para fazer um hábito ruim. O que seria um hábito ruim? Deixa eu explicar aqui. Vício em pornografia, né? Assistir pornografia, comer somente comidas gordurosas, hiperpalatáveis, né? Somente frituras, gorduras, fast food, essas coisas. Sedentarismo, uso imoderado e desordenado de bebidas alcoólicas, dormir em excesso mais do que você precisa, não estudar, não ler nada, trabalhar de qualquer jeito, enfim, hábitos ruins. Existem inúmeros aqui, falar mal da vida dos outros, inveja, tudo isso, né, é de alguma forma um hábito ruim. De alguma forma não, é um hábito ruim. Mas todos eles também passam pelo mesmo processo da formação de um hábito bom. Então, dito isso, você sabe que hoje o hábito ruim que você tem na sua vida, que te atrapalha, ele foi repetido várias vezes, o maior número de vezes, no menor intervalo de tempo possível, que ele é um hábito que já está automatizado, então seu cérebro já está acostumado com ele, né? E que você também tem alguma recompensa com ele. Você continua fazendo ele porque em alguma medida você tem algum ganho com ele, em algum aspecto ele te traz um benefício, digamos assim. E para parar com ele você precisa dificultar o acesso a ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que você tem um vício em telas, né? Vício em redes sociais. Então você passa ali 4, 5, 6, 7, 8 horas no celular. Como é que você pode dificultar isso? Como é que você pode acabar com isso? Então, primeiro ponto, você precisa tomar consciência do processo, do ciclo desse hábito. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode estar se perguntando, Brian, o que é esse ciclo? Um hábito tem um ciclo? Tem. Um hábito, digamos, grande, geralmente ele é sustentado por micro hábitos. Então, vou deixar mais simples aqui. Você tem um exemplo, o vício em redes sociais, o vício em telas. E então você não simplesmente você não pega o celular e já cai no aplicativo das redes sociais ali que te atrapalha toda a sua vida. Não. Você precisa de uma série de questões. Você precisa, por exemplo, estar entediado, né? Estar querendo fugir do trabalho. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa pegar o celular. Terceiro, você precisa desbloquear o celular. Depois de desbloquear o celular, você precisa encontrar o aplicativo. Depois de encontrar o aplicativo, você precisa acessar o aplicativo e então repetir o hábito. Percebe? Tem uma série de pequenas decisões que você vai tomando que te conduz ao ato de rolar o feed, que te vicia, que atrapalha a sua vida. Então, são essas pequenas decisões que você precisa combater. O ideal é que você combata na raiz. Então, por exemplo, você está trabalhando, aí você se sente entediado, cansado, porque o trabalho está estressante, porque qualquer outra coisa. E você leva a mão para pegar o celular. Então, aqui seria o momento do corte na raiz. O que você faz? Você dificulta o acesso. Como que você dificulta o acesso nesse caso? Se você trabalha home office, você deixa o celular em outro canto, né, se for possível. Senão, você pode se utilizar de outros meios que a gente chama na psicologia de estratégias comportamentais. O que seria isso? É você, por exemplo, instalar aplicativos escolher um aplicativo que ele atrase, né? Coloca um tempo a mais para que o aplicativo das redes sociais que você tem visto, por exemplo, demore para abrir. Então, geralmente a gente clica no aplicativo que ele já abre instantaneamente, mas tem alguns aplicativos que você instala e quando você clica, ele vai levar 10, 20, até 40 segundos para abrir aquele aplicativo. E aí você ganha tempo para tomar consciência e bloquear o celular novamente. Para algumas pessoas pode funcionar, para outras não. Vai depender de cada caso. Então, essa é uma estratégia. Outra estratégia é deixar o celular longe, deixar o celular desligado, instalar alguns aplicativos que bloqueiam por um determinado tempo outros aplicativos, enfim, deixar o celular com uma tela preto e branco, né, em escala de cinza para poder deixar menos interessante, enfim, existem várias estratégias comportamentais que você pode aplicar.
E por isso que é importante você entender o ciclo do seu comportamento ruim, né? Um comportamento ruim, a gente chama ele naturalmente de vícios. Então, por isso que existem as virtudes, que são os comportamentos bons, os hábitos bons, existem os vícios. E você pode até aplicar as estratégias comportamentais, como eu mencionei. Mas, se você não pratica a virtude contrária ao vício, ou seja, o hábito bom, que é oposto ao hábito ruim, o hábito ruim que você está tendo, que você tem, você dificilmente vai conseguir deixar esse hábito ruim. Por quê? E aqui é o ponto central. Se você entender isso, todo o restante do vídeo vai fazer sentido para você. Caso contrário, não. Um hábito ruim, ele só pode ser eliminado da nossa vida se a gente coloca o hábito bom, que é oposto a ele. Se não ficou claro, agora vai ficar. Alguém que é sedentário e quer deixar de ser sedentário, precisa fazer atividade física e não começar a estudar. Deu para entender? Se você quer deixar o sedentarismo, então você precisa necessariamente fazer atividade física, independente de qual seja ela. Se você quer, né, se você se sente burro, como é que você vai vencer essa burrice? Estudando e se tornando mais inteligente, né? Se você vê pornografia, se você tem vício em pornografia, como é que você vai deixar isso? Praticando a virtude da castidade. Se você come que nem um porco, então come ali desesperadamente, come muito, tá sempre que come, a barriga parece que tem uma melancia dentro. O que você precisa fazer? Você precisa começar a praticar a virtude da temperança. Então, enquanto você come, mastigar um pouco mais devagar, comer menos do que o necessário. Se você não tiver nenhum problema de saúde, tiver uma orientação de um profissional da área, começar a fazer algum jejum, né? Pequenos momentos de jejum, né? Trocar os alimentos que você precisa comer, enquanto toma ali a refeição do almoço ou da janta, põe um pouco de comida na boca, deixa o garfo e a colher sobre o prato, ali sobre a mesa, e mastiga lentamente, saboreando. Então, assim, existem várias estratégias, mas que você precisa entender realmente que vai te fazer retirar o hábito ruim da sua vida quando você começar a fazer o hábito ruim. Aí as estratégias comportamentais, como eu mencionei, vai fazer sentido, vão ser mais eficazes, entendeu? Caso contrário, se você só tentar combater o que é ruim, digamos assim, sem colocar nada de bom no lugar, logo você vai voltar para o mesmo lugar. Você vai nadar e morrer na praia. Então, para retirar um hábito ruim da sua vida, para acabar com ele de vez da sua vida, primeiro ponto, você precisa dificultar o acesso a ele. Se você dificultar o acesso, é o primeiro passo, e você já vai ter andado 50% do caminho. Segundo, vamos dizer assim, os outros 50% do caminho, começar a criar um hábito bom, e esse hábito bom precisa ser o hábito, digamos assim, oposto a esse hábito ruim que você tem, como nos exemplos que eu dei. Por isso que eu comecei o vídeo explicando o que é um hábito, a função do hábito, né, e como se cria um hábito bom. Que é disso que você precisa para acabar com qualquer comportamento ruim que você tem na sua vida, que esteja te atrapalhando a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, né, a ser quem você gostaria. Porque, até eu ouvi de um paciente uma vez, a culpa de não fazer aquilo que a gente gostaria, muitas vezes é maior do que qualquer outra coisa, né? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Faça um bom exame de consciência, né? Analise, põe no papel ali, eu recomendo que seja no papel e não em aplicativos, todos os comportamentos que você acha que é ruim e que está te atrapalhando de alguma forma. Comece a ficar atento, né, ao ciclo desses comportamentos. Quando é que ele é desencadeado? Quais são as ações que eu tomo até que eu faço ele? Como, por exemplo, no exemplo que eu dei do vício em redes sociais, né, em telas. Então, começa a ter esse olhar mais atento, né, a desenvolver essa consciência, essa autoconsciência a respeito das coisas que você faz. E assim vai ficar mais fácil o processo. E se você precisa de ajuda, né, se você acha que não vai conseguir sozinho, ou já tentou e não conseguiu, mas quer, né, ter uma vida melhor, quer melhorar seus hábitos, seus comportamentos e sente que precisa de ajuda, me chama lá no Instagram, procura lá no direct, a gente agenda a sua pré-sessão gratuita
E aí eu vou te acompanhar nesse processo.